Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Começa mais uma Bíblia no meu dia a dia. Estamos juntos, já no finalzinho do Evangelho de Mateus. Mateus 26, 17 a 35. Canetinha na mão, as perguntinhas no coração, Bíblia, caderno. Vamos lá, fazer nosso estudo de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos alimenta. Nas horas mais duras, é ela que nós recorremos. Nas horas alegres, é com ela que nós Te louvamos. E nós pedimos, Senhor, abençoa-nos. A nossa caminhada nem sempre é fácil, como a do Senhor também não foi. Mas a Tua palavra é a verdade. Conduz-nos na verdade e que sejamos libertos por ela, Senhor, de todo mal. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Estamos aí nos capítulos finais do estudo de Mateus. Hoje, Mateus 26, 17 a 35. Geralmente, nosso estudo a gente faz ordem, promessa, princípio eterno. Ah, mas não tem, o que eu faço? Você não vai inventar, né? Não tem. Mas tem o quê? Tem outro jeito de você ler a palavra de Deus. Padre Jonas já pensou nisso. Olha só, nesse livrinho aqui, a Bíblia no meu dia a dia, que você pode adquirir, ele fala aqui o método de ruminação da palavra. Ele tem outras perguntas, que são muito boas para te ajudar também a ler. Fora de promessa, ordem, princípio eterno. Olha só, o que Deus me falou, o que Ele realizou em mim, o que Ele deixou depositado em meu interior, o que a partir dessa palavra Deus diz hoje de mim, o que Ele diz para mim. Nossa Senhora, esse é o Padre Jonas da Bíblia, que o pessoal fala, aqui ó, ele aqui ó, esse aqui é o nosso Padre Jonas, sabe tudo da palavra de Deus. Vamos então lá, Mateus 26, 17 a 35. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a ceia pascal em tua casa, junto com meus discípulos. Nossa, que notícia boa, hein? Já pensou? Os discípulos fizeram como Jesus mandou. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Quando comiam, ele disse: em verdade vos digo, um de vós vai me entregar. Eles ficaram muito tristes, um por um começaram a perguntar-lhe: cá sou eu, Senhor? Ele respondeu: aquele que se serviu comigo do prato é quem vai me entregar. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida pegou um cálice, deu graças, passou a eles, dizendo: bebei nele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Entrando no método Jonas Abib de ler a palavra de Deus, com esta canetinha aqui, né? Aquelas perguntinhas, olha, o que Deus realizou em mim, o que Ele diz para mim. Olha só, a mensagem da Eucaristia, tomai e comei, participem da Eucaristia. Hoje a gente vai falar sobre isso. Mas aqui, no versículo 29, fala o seguinte: eu vos digo de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai.
Vamos perguntar ao nosso mestre em Bíblia, Padre Carlos, qual é a diferença entre a ceia judaica e a ceia celebrada por Jesus? Amado povo de Deus, uma pergunta muito interessante. Qual a diferença entre a ceia judaica e a ceia celebrada por Jesus? Se nós lemos aqui no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 17, os primeiros versículos já nos iluminam na resposta para essa pergunta. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem, dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a ceia em tua casa junto com os meus discípulos. E os discípulos, no versículo 19, fizeram como Jesus mandou e prepararam a ceia pascal. Na verdade, nós encontramos aqui, seguindo a narrativa a partir do versículo 20 do capítulo 26, há uma identificação da ceia que Jesus celebra, né, com a ceia judaica. Na verdade, Jesus celebra com seus discípulos a ceia judaica. Por quê? Porque Jesus foi judeu. Jesus, como diz a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele nasceu num tempo, numa cultura, sujeito a uma lei, numa religião, e aqui nesse caso judaica. Então ele celebrou sim a Páscoa judaica com seus discípulos, só que na sua pessoa nós teremos uma outra Páscoa. O sentido da Páscoa na pessoa de Jesus, e é o que a comunidade cristã, o que nós cristãos celebramos, vai ganhar um novo sentido. Porque ele mesmo vai ser o cordeiro oferecido para Deus Pai. Então há uma continuidade, porque Jesus celebra sim aqui a ceia judaica. Só que a partir da sua pessoa, da sua missão e da vivência e da fé da comunidade cristã, Jesus agora vai ser o centro da ceia pascal. É uma ceia, podemos dizer, cristológica. Muito bem, minha gente. Olha que beleza de explicação, né? Por isso nós somos cristãos, não somos judeus. O cristianismo tem suas raízes no cristianismo. O cristianismo tem as suas raízes no judaísmo. Mas nós rompemos com os preceitos judaicos. Jesus foi além, não é? Muito importante isso. Obrigado, Padre, pela explicação. Depois de cantarem o salmo, olha como é bom de ler a palavra de Deus, né? Saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vós vos escandalizareis a meu respeito, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro lhe disse: mesmo que todos escandalizem, eu jamais. Jesus declarou: em verdade eu te digo, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos os discípulos disseram a mesma coisa e todos vazaram na braquiária. Nem fala o padre Periquito. Não ficou um. Aliás, ficou só um. Quem que ficou? Sabe quem ficou? O único discípulo ficou? João, o mais novinho. E sabe quem ele ficou? Que dizem alguns biblistas. Sabe o quê? Segurando a mão da senhora. A senhora correu, eu corro, mãe. Só não correu porque Nossa Senhora está perto. Mãe, se Nossa Senhora corresse, ele caía na braquiária também. Todos negaram, pelo amor de Deus. São Marcos seguraram a roupa dele e saiu peladão correndo. E a pessoa não ficou um. Mas a gente fala assim: será que eu e você nós ficaríamos? Você é cristão? Cortava o pescoço? Sei não, hein? É fácil falar, né? Mas o lindo que a gente vai ver na sequência depois, que vai acontecer com Pedro, né? Mas aqui o Senhor, ele profetizou, ele falou: olha, essa noite vai ser uma noite difícil, vocês vão ficar escandalizados comigo, vocês vão me negar, vão me deixar. Não, que isso, que isso? Todo mundo deixou. Mas na hora do sofrimento, a gente esquece muita coisa. Depois a gente lembra, não é verdade?
Essas palavras de Jesus, eles vão lembrar depois, ele falou que ia ressuscitar. Ele falou, lembra, que em 3 dias destruísse o templo, ele ia reconstituir de novo. Nossa, ele falava o templo do seu corpo. Por isso que é bom te ler a palavra de Deus, porque a gente vai relembrar. E aliás, você já percebeu quantas vezes o Senhor Jesus falou, está escrito? Se Jesus fizesse uma coisinha que fosse, que não estivesse dito que ia ser daquele jeito, ele não seria o Cristo. Porque ele falou, eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição. Então, você veja bem que Jesus aqui, em cada versículo, ele falava, está escrito, para se cumprir a profecia, está escrito. Toda hora ele falava, está escrito, porque Jesus é o Messias. E todas essas coisas que vão acontecer com Jesus, vão provar que ele, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Que beleza é a palavra. Obrigado, bom Senhor Jonas, por nos ensinar a ter a palavra de Deus em nossa vida, com esse método, a Bíblia no meu dia a dia. Deus abençoe você, te dê força na hora da cruz, para lembrar a palavra de Jesus. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!